Vem cá, será que é possível utilizar sangue total em um paciente grave na emergência? Estou falando aqui de um paciente vítima de trauma. Você já ouviu falar sobre isso? Será que é possível? Bom, fica comigo aqui nos próximos minutos que eu vou esclarecer sobre o uso do sangue total na emergência, se é de fato possível. Eu sou Daniel Lima, sou médico e educador na área de emergência e trauma, mas principalmente um colega médico plantonista que está lá no dia a dia da emergência, exercendo a medicina na assistência de emergência. Então vamos aqui como pontapé inicial em relação a esse tema. Eu destaco que o trauma é um grave problema de saúde pública. Só para você ter uma ideia, a principal causa de morte até os 50 anos de idade aqui no Brasil vai ser o trauma. E o trauma tem como uma das principais causas de morte a hemorragia. A hemorragia, ela é de fato a principal causa de morte potencialmente evitável nesse doente vítima de trauma. E a reanimação de controle de danos é uma estratégia atual onde oferece para esse doente que está perdendo sangue uma transfusão precoce e uma transfusão orientada e estruturada com base nas melhores evidências científicas que identificaram que esse doente ele vai ter melhores resultados se receber sangue de maneira proporcional através dos hemocomponentes. O estudo PROPER, o estudo PROMP, lá em 2013, 2015, mostraram redução de mortalidade em 24 horas em 30 dias, utilizando de maneira balanceada aqui eu segurando concentrado de hemácia e segurando plasma fresco aqui já descongelado. Então, essa abordagem da reanimação de controle de danos tem aumentado a sobrevida de pacientes vítimas de trauma grave. Vamos entender então se é possível irmos para um sangue total, fazer sangue total do doente. Vamos fazer essa atualização à luz das melhores evidências. Então, o objetivo dessa aula, você vai aprender se o uso de sangue total para pacientes de trauma com hemorragia é de fato aplicável. Vamos fazer uma atualização e para isso eu vou utilizar alguns importantes artigos publicados e pesquisas que direcionam a abordagem em relação ao sangue total na emergência para os pacientes vítimas de trauma e aqui, óbvio, em um cenário de hemorragia. Então vamos lá, turma. Entenda o seguinte, o conceito e a proposta de sangue total para doentes com hemorragia não é algo novo. Só para você ter uma ideia, tem registros lá do século 17 utilizando experimentos com animais com sangue total e no século 18 sangue total em humanos. Mas foi justamente na medicina militar, em especial Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã, que nós tivemos o avanço no uso no campo de batalha do sangue total fresco, passado ali de combatente para o combatente ferido. E essas experiências militares acabaram tendo ali um crescimento, uma solidificação e um amadurecimento, em especial nos últimos conflitos armados nos últimos anos, com destaque para a Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, onde essa reanimação de controle de danos utilizando sangue no campo de batalha alcançou resultados favoráveis em relação a reduzir mortalidade desses pacientes. E isso levou uma ampliação além da medicina militar também para a medicina de emergência em cenário civil. E aí eu trago para vocês um estudo publicado em 2022, um importante estudo, veja, com mais de 1.000 pacientes, 1.377 pacientes, para ser mais exato, pacientes que estavam com choque hemorrágico e na reanimação recebiam sangue total. Que resultados será que esse estudo alcançou e que será? Temos essa possibilidade de usar sangue total também no cenário de emergência, no nosso cenário civil do dia a dia? Então vamos lá, acompanha comigo aqui os dois pontos principais desse estudo. Turma, o que é que esse estudo demonstrou? Eles conseguiram identificar que o uso do sangue total no atendimento inicial para esse paciente, comparando com a estratégia mais estabelecida, que é utilizar 1 para 1 para 1, concentrado de hemácia, plasma e plaquetas nessa proporção, o uso do sangue total teve uma melhor sobrevida em 30 dias dos pacientes. E uma outra informação e outro detalhe foi que esses doentes, o grupo de doentes que
que recebeu sangue total, ao final de toda a reanimação, ele recebia menos componentes, menos hemocomponentes, comparado ao grupo de pacientes que estavam recebendo os componentes de maneira, como nós sabemos, de maneira, digamos, 1 para 1 para 1. Ou seja, isso levou a um grande entusiasmo no que diz respeito ao uso de sangue total no ambiente civil. Eu trago para vocês aqui, ó, um outro estudo, agora um estudo, uma revisão sistemática com meta-análise, publicada em 2023, e essa meta-análise, essa revisão sistemática, mostrou menor chance de mortalidade precoce e em 24 horas. Ou seja, aquele doente que recebia sangue total, ele morria menos em 24 horas em comparação ao grupo de pacientes que recebiam de maneira proporcional 1 para 1 para 1. No entanto, a mortalidade em 30 dias não houve diferença entre os grupos. Veja, esses dois artigos, esses dois trabalhos publicados, eles trazem uma perspectiva favorável em relação ao uso do sangue total nesses pacientes com hemorragia, mas observe que ainda precisamos de mais dados para poder fortalecer os benefícios de maneira mais concreta no que diz respeito à sobrevida desses pacientes. E assim, nós chegamos em um ponto de perspectivas futuras e atuais, melhor dizendo, em relação ao sangue total. Trago aqui uma imagem de um evento onde eu participei como palestrante junto com o Dr. Mark, americano, que trouxe a experiência dele, um dos principais defensores, pesquisadores na área de transfusão em pacientes vítimas de trauma do mundo, muito reconhecido, o Dr. Mark, mostrando que desde 2018, cada ano tem aumentado o uso do sangue total nos centros de trauma americano nível 1. Isso com base nos trabalhos, mostrando uma perspectiva favorável, experiências clínicas favoráveis no uso civil do sangue total. E assim, as perspectivas que nós temos é que mais estudos, mais trials, estudos prospectivos, randomizados, multicêntricos, eles sejam realizados e publicados. Inclusive, temos vários estudos com esse perfil em andamento e que, com certeza, isso vai, então, favorecer e padronizar o uso do sangue total para esses doentes. E nós vamos ter uma ampliação cada vez maior. Aqui no Brasil, nós já temos algumas experiências do uso do sangue total para esse perfil de paciente. Esse evento que eu mostro aqui, essa imagem, ele já faz parte de uma construção para o uso do sangue total aqui também em Fortaleza, aqui no Ceará, em um projeto também de estar utilizando sangue no hospital onde que eu me dedico no atendimento de emergência, que é o IJF. Ou seja, são perspectivas que têm como objetivo reduzir a mortalidade de um grave problema de saúde pública, que é o trauma, e sabendo que a hemorragia é a principal causa de morte potencialmente evitável para esses doentes. E um aspecto muito importante que, inclusive, o Dr. Mark destacou que de diversos estudos, embora ainda tenha alguns resultados controversos em relação a um, em relação a outros, mas que em todos o que foi verificado foi a segurança do uso do sangue total para esses pacientes. Só reforçando que aqui no Brasil, em geral, utiliza-se os componentes. Assim, aqui no Brasil, como todo mundo. Então, nós temos os componentes, concentrado de hemácia, nós temos o plasma, nós temos ali as plaquetas, nós temos ali depois retirando junto crioprecipitado, que são os outros hemocomponentes, né, desse sangue. Então, o sangue total, ele consegue reunir todos, né, esses componentes em uma só bolsa e levando para esse paciente benefícios, como, por exemplo, a abordagem para a coagulopatia, né, do paciente vítima de trauma. O concentrado de hemácia não tem fator de coagulação. O sangue total, ele já vai junto, fator de coagulação, o concentrado já vai plaqueta. E isso é um benefício no que diz respeito ao tratamento de coagulopatia desse paciente. O fato, reforço, é que os estudos apontam segurança no uso do sangue total. Mas uma mensagem que eu quero deixar é que a prioridade ainda é parar o sangramento. Se você gostou dessa aula, desse vídeo, já sabe, ó,
curte aqui, clica no joinha, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu no meu canal, para você não perder nenhuma notificação de um vídeo novo a ser publicado aqui no nosso canal. O convite de sempre é o Bora Salvar, para que você possa alcançar um atendimento e um plantão seguro e consciente e você salvar vidas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.